Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E agora nós vamos dar continuidade, só que agora no livro 3, tá bom? Todos vocês, por favor, pegando o livro 3, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Capítulo 8, exatamente, o capítulo 8, página 2. Nós vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal. Já estudamos concordância nominal e agora, vamos focar na concordância verbal. E o capítulo 8 faz essa abordagem, tá? Bom, pessoal, eu posso dizer para vocês que essa também é uma das aulas muito importantes, tá? Da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque ajuda o aluno a falar corretamente, né? A fazer a concordância verbal correta, né? Ajuda o aluno também a escrever corretamente. Então, vocês que estão produzindo texto, fazendo redação, é interessante, é muito importante que vocês também dominem, né, as regras de concordância verbal, né? Vocês já estudaram, como eu falei anteriormente, concordância nominal, conheceram as regrinhas, né? Já dominam essas regrinhas. Então, agora, a concordância verbal também é muito importante para que todos vocês possam falar corretamente, né? Escrever corretamente, ok? Bom, eu trouxe aqui o conceito, né? O conceito sobre concordância verbal. O que é concordância verbal? Eu coloquei aqui para vocês, tá? É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito, né, está no singular, o verbo também deve estar no singular, ok, pessoal? Se o verbo estiver no plural, né? Desculpa, se o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural, tá? Então, essa relação harmônica entre sujeito e verbo, ela deve acontecer dessa maneira, tá? Quando o verbo estiver no singular, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também deverá estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural, ok? Bem, e para que vocês possam visualizar de forma mais clara, eu trouxe aqui 2 exemplos mostrando essa concordância verbal, mostrando essa forma, né, essa relação, melhor dizendo, essa relação harmônica que acontece, né, que deve acontecer entre o sujeito e o verbo, ok? E nós sabemos que a concordância verbal, ela vai estudar essas relações de número e pessoa, né? Para que essa relação harmônica aconteça realmente entre o verbo e o sujeito, tá bom? Entre o sujeito e o verbo, ok? Então vamos lá, o primeiro exemplo. O garoto era esperto. Então o sujeito da oração, o garoto. O garoto refere-se à terceira pessoa do singular ele. Então, se no caso ele, aqui, terceira pessoa do singular ele, o sujeito, o garoto, também é singular, né? O sujeito, o garoto, singular, o verbo ser também tem que concordar no singular com o sujeito, o garoto. Por isso, o garoto era esperto. Esse era aqui, a forma verbal era, é o verbo ser flexionado no passado. Por isso que está, né, no singular, concordando com o sujeito, o garoto, que também está no singular. Já no outro exemplo, as garotas eram espertas. Então, o sujeito, as garotas, eram, né, é o verbo ser flexionado no passado. Está no plural por quê? Porque está concordando com o sujeito as garotas, né, que no caso é a terceira pessoa do plural, elas, né? Então, as garotas eram espertas. Perceberam que o verbo ser também está no plural, concordando com o sujeito as garotas, que também está no plural, ok? Vamos agora aos casos especiais. Nós vamos ver agora algumas regrinhas, né? Alguns casos especiais de concordância verbal. Né? Logo em seguida vocês vão ver também, né, a concordância verbal com o verbo ser e outras regrinhas, outros casos a mais, ok? Vamos lá? Eu estou na página 2, indo para a página 3 agora, tá, pessoal? Vamos lá, todo mundo abrindo o livro. E aqui, no primeiro caso especial, está dizendo assim:
né? Quando o sujeito aparecer, né, com o nome próprio no plural, ou seja, se no seu sujeito, o seu sujeito for formado por um nome próprio no plural, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. Isso é regra, tá? Tem que ser seguido, ok, pessoal? Aí eu trouxe aqui um exemplo. O sujeito Minas Gerais, que também é um nome próprio, né? É um nome de um lugar, nome próprio. Minas Gerais aqui subentende-se que está no plural. Minas Gerais, ok? Sendo assim, é um sujeito com o nome próprio no plural, o verbo ser continua no singular. Portanto, Minas Gerais é adorável, ok? Foi? Agora tem um detalhe. E se esse sujeito, né, que vem em forma de nome próprio no plural, se esse sujeito vier antecedido por um determinante, aí, pessoal, a concordância verbal vai mudar, tá? Aí sim, o verbo vai concordar somente com esse determinante. Aqui eu trouxe o exemplo. As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. Quem é o sujeito? As memórias póstumas de Brás Cubas, ok? Esse é o sujeito da oração. Perceberam que esse sujeito é formado por nome próprio? Sim. Memórias póstumas de Brás Cubas, ok? Está no plural? Sim, está no plural. O sujeito está formado com o nome próprio no plural. Beleza. Só que tem um detalhe. Antes desse sujeito, nós temos um artigo definido as, que nós chamamos de determinante. Esse determinante está no plural. Sendo assim, o verbo destacar aqui também concordou no plural. Por quê? Porque está fazendo referência, né, está concordando diretamente com esse artigo, que no caso é o determinante as, ok? Aí sim. Então percebam, prestem atenção se o sujeito virá antecedido, né, por um determinante ou não. Se vier antecedido por um determinante, no caso, né, no plural, as, pode ser um outro determinante também, o pronome possessivo, meu, minhas, né, no caso, suas, seus. Pronome possessivo, que também serve como um determinante, então vocês têm que prestar atenção. Se esse sujeito vier antecedido por um determinante que esteja no plural, o verbo também vai concordar no plural, ok? Se caso não aparecer nenhum determinante, nenhum antes do sujeito, aí o verbo fica no singular, como é o caso de Minas Gerais é adorável, ok? É adorável, ok? Outro exemplo, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Perceberam que o verbo ser, né, está no plural, concordando com o determinante os, ok? Beleza, certíssimo. Agora, se não aparecesse esse determinante os, se fosse só assim, Estados Unidos, aí o verbo ficaria no singular. Estados Unidos é a maior potência mundial. Certíssimo, ok? Então fiquem atentos se vai aparecer, né, um determinante antes do sujeito ou não, ok? Vamos agora para outro caso de concordância verbal. Quando aparecer dentro do seu sujeito, né, uma expressão partitiva. O que é uma expressão partitiva? É aquela expressão que mostra uma certa parte de um todo, ok? Bom, expressões partitivas eu tenho aqui como exemplo algumas que eu escolhi para mostrar para vocês. São elas a maioria de, a maior parte de, metade de, parte de. Essas são algumas expressões partitivas, ok? Bom, se essas expressões partitivas aparecerem dentro do sujeito, acompanhadas de um nome no plural, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural, e vai estar correto, ok? Olha aqui o exemplo. A maioria dos convidados compareceu à festa. Ou a maioria dos convidados compareceram à festa. Então, aqui eu tenho, né, duas formas corretas, né, de concordância verbal. Eu posso usar o verbo comparecer no singular ou no plural, que vai estar correto, ok? Mas por quê? Vamos lá? Bom, a forma compareceu aqui, né, que está no singular, está concordando diretamente com a expressão partitiva a maioria. Por isso que ficou no singular, ok? E a forma verbal compareceram está no plural por quê? Porque está concordando diretamente com o nome no plural que nós temos aqui, dos convidados, né? Então, a maioria dos convidados compareceram à festa. Então, aceita-se,
nessas duas formas, tá? De concordância verbal. Ou no singular ou no plural. No singular, concordando com a expressão partitiva a maioria. Ou no plural, concordando com, né, o termo que está no plural aqui dos convidados. Ok? Outro exemplo. Metade dos alunos fez o trabalho certinho. Por que fez no singular? Porque está concordando com a expressão partitiva metade. Show de bola. Mas também aceitamos no plural. Metade dos alunos fizeram o trabalho. Está corretíssimo também. Por quê? Porque a forma verbal fizeram, que está no plural, está concordando com o termo que está no plural dos alunos. Então, as duas formas também estão corretas. Ok, pessoal? Bom, concordância agora com a expressão dos que. Então, se dentro do sujeito aparecer a expressão dos que, o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural, que vai estar correto. Vamos ver? Eu trouxe aqui um exemplo. Uma das telas de Van Gogh que mais se destacaram foi Noite Estrelada. Também posso dizer que uma das telas de Van Gogh que mais se destacou foi Noite Estrelada. Então, se dentro do sujeito, né? Que no caso, sujeito, uma das telas de Van Gogh, não é isso? Então, dentro desse sujeito apareceu a expressão uma, né? Uma das. Então, esse uma das, né? Vocês podem fazer concordância com o verbo no plural ou no singular. Né? No caso, destacaram, aqui está no plural, porque está se referindo, né, ao termo telas. Foi? E no singular, destacou, né, também está correto. Por quê? Porque está se referindo, né, está concordando com a expressão, no caso, a palavra uma, que é singular. Então, as duas formas estão corretas. As duas formas estão certíssimas. Ok, pessoal? Agora tem um detalhe. Se a ação verbal só se aplicar ao da expressão, o verbo ficará somente no singular. Vamos ver como isso acontece? Foi uma das telas de Van Gogh que mais me chamou a atenção. Então, aqui o verbo chamar ficou, né, no singular. Por quê? Porque está concordando justamente com essa ação verbal, né, em que se aplicou somente a palavra Quando ele disse foi uma, ou seja, uma, né, está excluindo todas as outras, né, as outras telas. Somente aquela é que mais me chamou a atenção. Sendo assim, da ideia de singular. E aí o verbo chamar ficou aqui, no caso, né, no singular. Por isso, ok? Ficou claro? Beleza? Então, preste atenção, né? Se a forma verbal, se a ação verbal se aplicar a uma só, a um só, e excluir os demais, aí sim o verbo fica somente no singular. Ok? Não esqueçam. Vamos agora a outra regrinha, né? Concordância verbal, acompanhando os pronomes relativos que e quem. Eu vou explicar separadamente o pronome relativo que e depois o pronome relativo quem. Bom, quando o pronome relativo que ele exerce função de sujeito dentro da oração, o verbo ele vai concordar somente, né, com o termo que antecede esse pronome relativo. Vamos ver aqui um exemplo. Fui eu que pintei aquele quadro. Perceberam que eu utilizei o pronome relativo que? Ótimo. Esse pronome relativo que, ele está exercendo a função sintática de sujeito. Tá? De sujeito de quem? Do verbo pintar. Ok, pessoal? Porque se eu retirasse esse pronome relativo que, ficaria como? Você falaria de que maneira? De que maneira você conjugaria o verbo pintar? Você não falaria eu pintei? Sim, todo mundo fala eu pintei no passado, né? Eu pintei, certíssimo. Já que eu coloquei esse pronome relativo que aqui no meio, ele vai passar a ter essa função sintática de sujeito do verbo pintar. Ou seja, fui eu que pintei aquele quadro. Então, pintei aqui está no singular, por quê? Porque está concordando com esse pronome relativo que está exercendo a função sintática de sujeito, que no caso seria o quê? O pronome pessoal eu. Então, fui eu que pintei. Está corretíssimo. Agora, estaria errado se você falasse como? Fui eu que pintou aquele quadro.
Aí ficaria errado, né? Fui eu que pintou. Você não conjuga eu pintou, você fala eu pintou. Não, você fala ele pintou, isso? Agora eu pintou, não. Eu pintou está errado. O certo é eu pintei. Por isso, mais uma vez, que o verbo pintar está concordando no singular, né? Com esse pronome relativo que atua na função sintática de sujeito do pronome pessoal eu. Esse pronome pessoal eu seria o sujeito, não é isso? Então, o pronome relativo que está atuando na função sintática de sujeito do verbo pintar. Então, fui eu que pintei aquele quadro, ok? Agora vamos lá. E o pronome relativo quem? Já o pronome relativo quem, ele pode desempenhar dois tipos de concordância verbal. Se o pronome relativo quem, né, estiver, né, atuando na função de sujeito, o verbo vai concordar com o termo que o antecede, né? Com o verbo que vem antes, ou seja, com o pronome pessoal que vier antes do pronome relativo quem. É o caso do primeiro exemplo. Fui eu quem falei. Certíssimo, né? Falei aqui está no singular, né? Porque está o quê? Concordando com o pronome relativo quem, que está assumindo a função sintática de sujeito, né? Que no caso seria o pronome pessoal eu. Você fala eu falei, não fala eu falei? Então fui eu quem falei. Beleza. Quem aqui assumindo a função sintática de sujeito. Não tem problema não, ficou show. Fui eu quem falei. Perfeito. Mas a regra diz também que quando você usa o pronome relativo quem, você também pode deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Então você não fala ele falou? Você não diz ele falou? É assim que se conjuga, né? Ele falou. Beleza. Então, já a presença do pronome relativo quem também permite que você, né, utilize o verbo falar, né, na terceira pessoa do singular. Tá? Por quê? Porque vai fazer a concordância direta, né, com o pronome relativo quem. Então, fui eu quem falou. Aí fica legal. Tá tranquilo, tá? Fica certinho, ok? Fui eu quem falou. O verbo aqui, né, falar, está na terceira pessoa do singular, porque está concordando diretamente e tão somente com esse pronome relativo quem, ok? Ficou claro? Só isso. Agora, o pronome relativo que, lá de cima, o pronome relativo que, já não permite isso. O pronome relativo que só permite, né, atuar na função sintática de sujeito, fazendo com que o verbo, né, concorde né, com o sujeito que o antecede, com o termo que o antecede. Agora, o pronome relativo quem, não. O pronome relativo quem já te dá essas duas possibilidades de concordância verbal, ok? Vamos agora para os pronomes indefinidos e interrogativos. Bom, se na sua frase, na sua oração, aparecer um sujeito, tá? Um sujeito que seja um pronome indefinido ou um pronome interrogativo, né? E se esse pronome interrogativo ou esse pronome indefinido estiver no singular, né, acompanhado de um pronome pessoal ou não, o verbo fica concordando com esse pronome, tá? Fica no singular. Então, olha aqui os dois primeiros exemplos. Alguém fez isto. Então, alguém aqui é o sujeito, certo? Mas é o sujeito aqui, é um pronome indefinido, certo? Que está no singular, mas não vem acompanhado de nenhum pronome pessoal. Então, o verbo fazer concorda direto com esse sujeito, com esse pronome indefinido. Concorda no singular, né? Então, alguém fez isto, ok? O segundo exemplo. Qual de vós irá? Então, aqui eu tenho um sujeito, tá? No caso, o pronome interrogativo qual atuando na função de sujeito, ok? Sendo que esse pronome interrogativo qual está no singular. E ele está acompanhado de um pronome pessoal da segunda pessoa do plural, que no caso é vós. A regra de concordância é clara. Ela diz que o verbo ir, aqui no caso, tem que concordar diretamente com o pronome interrogativo, ok? Que no caso aqui é qual, que está no singular. Por isso que ficou assim, qual de vós irá, ok? Esse irá, né, está concordando com o pronome, né, no caso o pronome interrogativo qual que está no singular, independente da presença do pronome, né, do pronome pessoal vós, ok? A concordância vai se dar diretamente com o pronome interrogativo que está no singular, ok, pessoal? Agora observem esses dois últimos exemplos aqui. Alguns de nós
farão o projeto, ou alguns de nós faremos o projeto. Aqui já temos algo diferente. O sujeito é alguns, né? Alguns de nós, não é isso? Agora vocês perceberam que dentro desse sujeito nós temos um termo, ou seja, uma palavra que é o pronome indefinido, alguns, que está no plural. Então, quando isso acontece, quando o seu pronome indefinido, né, se encontra no plural, acompanhado de um pronome pessoal também no plural, que no caso é o nós, admite-se duas formas de concordância verbal, tá? Você pode falar, alguns de nós farão o projeto, ou seja, a forma farão está concordando diretamente com alguns, que é um pronome indefinido que está no plural, ok? Ou você pode falar, alguns de nós faremos o projeto. Então, a forma verbal faremos está concordando com o pronome pessoal nós, ok? Beleza, as duas formas estão corretas. E o último exemplo, quais de vós irão? Ou, quais de vós ireis? As duas formas verbais estão corretas. Por que irão? Porque está concordando com o pronome interrogativo que está no plural, quais, beleza? E a forma verbal ireis está concordando com, né, o pronome pessoal vós, vós ireis. Então, quais de vós ireis? Quais de vós irão? As duas formas verbais estão corretas, ok? Vamos agora para os verbos dar, bater e suar. Esses três verbos, né, quando aparecerem na oração, né, e se caso eles estiverem relacionados a horas, eles vão concordar com o sujeito que estiver expresso na frase. Então, olha aqui o primeiro exemplo. O relógio deu 2 horas. Quem é o sujeito? O relógio. O sujeito está no singular? Sim, está no singular. Então, o verbo dar vai concordar direto com o sujeito relógio, que está no singular. Por isso que ficou, o relógio deu 2 horas. Se fosse o verbo bater, a mesma coisa. O relógio bateu 2 horas. Porque o verbo bater vai concordar com o sujeito que está no singular. Beleza? Agora, agora vamos lá. Vocês podem perguntar, professor, e se não aparecer o sujeito na frase? Se não tiver esse sujeito relógio? Se fosse assim, ó, só o verbo dar, como ficaria? Ficaria, bom, aí o verbo dar vai concordar com o numeral 2. Ficaria como? Deram 2 horas. Aí o verbo dar ficaria no plural, concordando com o numeral 2. Deram 2 horas. Se fosse bater, o verbo bater. Bateram 2 horas. Entendeu? Agora, se tiver o sujeito, ele vai ter que concordar com o sujeito. Agora, se não tiver o sujeito, só tiver o verbo dar ou bater ou suar, vai concordar diretamente com o numeral. Ok? Aqui embaixo tem outro exemplo. Deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Perceberam que o verbo dever aqui está no plural, concordando diretamente com o numeral 3, que também é plural. Tá bom, pessoal? Agora, concordância com o verbo haver e fazer. Bom, o verbo haver, quando ele indica tempo passado, ou quando ele possui sentido de existir, ele é impessoal. Ok, pessoal? Ele não é conjugado com as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por isso que ele é chamado de impessoal. Portanto, ele tem que aparecer na frase na terceira pessoa do singular. Sempre. Se for impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Então, eu trouxe 2 exemplos. Há dias não o vejo, ó. Há dias não o vejo. Então, nos remete à ideia de tempo passado. Então, o verbo haver tem que ficar na terceira pessoa do singular. A mesma coisa, o verbo haver no sentido de existir. Olha o exemplo aqui. Havia muitos carros na rua. Ou seja, existiam muitos carros na rua. Então, se o verbo haver possui sentido de existir, ele é impessoal, ele vai ter que aparecer na frase na terceira pessoa do singular também. Portanto, é correto você falar havia muitos carros na rua. Está corretíssimo, ok? Agora, se você falar haviam muitos carros na rua, está errado. Você está transgredindo a norma culta da língua portuguesa. Você não vai estar, né, cumprindo as regras, né, de concordância verbal, tá? Porque o verbo haver é impessoal, ele tem que ficar no singular. Então, o certo é havia muitos carros na rua, havia muitas pessoas na rua. Não pode colocar o verbo aí haver no plural, ok? Não pode, ok, pessoal? Agora, se os verbos haver e fazer, né, vierem com verbos auxiliares, bom, esses verbos auxiliares, eles vão ficar no singular. Olha esses exemplos aqui.
Primeiro exemplo, deverá haver problemas devido à chuva. Então, o verbo haver aqui está antecedido de um verbo auxiliar. Quem é esse verbo auxiliar? É o verbo dever. Então, o verbo dever, ele tem que ficar no singular também, ok? A mesma coisa, o segundo exemplo, o verbo tá aqui, ó, deve fazer horas que ele chegou. O verbo fazer está antecedido de um verbo auxiliar. Quem é esse verbo auxiliar? O verbo dever. Sendo assim, o verbo auxiliar dever tem que ficar na terceira pessoa também do singular, tá? Fica na terceira pessoa do singular. Então, ficou como? Deve fazer horas que ele chegou. Perfeito. Tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, o verbo, né, auxiliar, né, dever, fica na terceira pessoa do singular, ok? Agora, a concordância do verbo ser. Vamos ver aqui como é que fica essa concordância do verbo ser? Bom, se o sujeito do verbo ser for um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo ser vai concordar preferencialmente com o predicativo do sujeito. Vai concordar diretamente com o predicativo do sujeito. Então, olha aqui o exemplo. Nem tudo são flores. Quem é o sujeito? Nem tudo. Foi? O verbo ser, né, que está aqui, no caso são, e flores é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque mostra, né, a característica, atribui uma característica, né, ao sujeito nem tudo. Então vamos lá. Dentro desse sujeito nem tudo, nós temos uma palavra que é um pronome indefinido. Que palavra é essa? É a palavra tudo. Tudo é um pronome indefinido. Sendo assim, a regra diz o quê? Que o verbo ser tem que concordar com o predicativo. Não concorda com o sujeito, não, tá? E não concorda com o pronome indefinido, não, tá, pessoal? Vai concordar com o predicativo do sujeito. Então, o certo é vocês falarem como? Nem tudo são flores. Né? Tem pessoas que falam, né? Nem tudo é flores. Mas elas falam errado, porque elas acham, né, que o verbo ser tem que concordar com o sujeito, ou seja, com o pronome indefinido que está lá no sujeito, tudo. E não é, tá? A regra é clara. Sendo assim, o verbo ser tem que concordar com o predicativo. Né? No caso, o predicativo flores está no plural, por isso que o verbo ser também concordou no plural também, ok? Segundo exemplo, quem são os vencedores do concurso? Então, a mesma coisa, o verbo ser aqui está concordando diretamente com o predicativo do sujeito, os vencedores, ok? E não vai concordar com o pronome interrogativo quem, ok? Não vai concordar com o pronome interrogativo quem. Concordar com o predicativo do sujeito, beleza? Outro caso de concordância do verbo ser diz o seguinte: se o sujeito ou predicativo for o nome de uma pessoa ou um pronome pessoal, aí sim o verbo ser vai concordar, né, com o sujeito, tá bom? Ok? Olha aqui o exemplo. Marcela era as alegrias da casa. As alegrias da casa é o predicativo do sujeito, está no plural, beleza. Mas o sujeito agora é o nome de uma pessoa, é o nome próprio de pessoa aí, Marcela. Aí a regra de concordância muda, né? O verbo ser vai concordar diretamente com o sujeito Marcela, que está no singular. Por isso que o verbo ser também ficou no singular, tá? Aqui embaixo, ele é os amores da mamãe. Os amores da mamãe é o predicativo do sujeito, né? Está no plural, beleza. Só que o verbo ser agora não vai concordar com o predicativo do sujeito. A regrinha agora vai mudar. Por quê? Porque o sujeito aqui é ele, né? E a regra diz que se o sujeito for um pronome pessoal também, o verbo ser concorda com o sujeito agora. Então, ele é os amores da mamãe. Certíssimo, ok? Já que o sujeito, ele é terceira pessoa do singular, o verbo ser também concorda na terceira pessoa do singular com o sujeito ele, ok? Outra regra de concordância, outra regrinha de concordância do verbo ser. Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular, tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo. 10 reais é suficiente. Quem é o sujeito? 10 reais. Eu sei que esse sujeito está no plural, né? Mas ele indica a quantidade. Então, a regra é clara. A regra diz que o verbo ser vai concordar com o predicativo. E o predicativo aqui é a palavra suficiente, que está no singular. Por isso que o verbo ser ficou no singular, tá bom? Concordando com o predicativo. Isso é regra. Tem que seguir, ok? Concordância do verbo ser agora com datas, horas e distâncias. O que vai acontecer?
o verbo vai concordar com o numeral, beleza? Mas tem um detalhe, né? Quando vocês forem falar uma data, se vocês usarem a palavra dia, aí muda um pouco a concordância. Vamos ver? Vou pegar aqui o segundo exemplo, o segundo e o terceiro exemplo. Vamos lá? Hoje são 18 de junho, beleza. Então, aqui o verbo ser, né, está no plural, por quê? Porque está concordando com o numeral 18, que é plural, beleza. Agora, se vocês colocarem a palavra dia antes desse numeral, a concordância verbal muda. Quer ver só? Hoje é dia 18 de junho. Ou seja, o verbo ser está no singular porque está concordando diretamente com a palavra dia, que está no singular. Então, hoje é dia 18. Perfeito, ok? Tem pessoas que perguntam, é que dia é hoje? Aí a outra responde, hoje é 18. Está errado. Se você vai falar hoje são 18 de junho, está certo, tá? Agora, você não pode dizer que hoje é 18. Você está errando. Agora, se você colocar a palavra dia, aí você pode falar, hoje é dia 18, ok? Bom, com a hora, né? Com as horas aqui, vocês vão perceber que quando alguém diz que horas são, né? Ou melhor dizendo, que hora é, né? Que horas... Não, vamos perguntar que horas são. Vamos dizer assim, era 00:10. Pronto, fica mais fácil. Era 00:10. Para vocês entenderem, a palavra meia é um numeral que expressa o que aqui dentro? Meia, aqui está mostrando que é um singular, a palavra meia. Sendo assim, o verbo ser vai concordar direto com a palavra meia, tá bom? Por isso que fica no singular, tá bom? Agora tem pessoas que falam, eram 00:10. Não, está errado. Era 00:10. Aí sim. Ou então, no presente, né? Aqui está no passado, você pode dizer, é 00:10. Agora, são 00:10, está errado. Tá? Porque o numeral meia dá a ideia de singular aqui dentro. Então, né, o verbo ser, ele vai concordar com a palavra meia. Por isso que fica no singular, ok? Agora, distância. Daqui até sua casa são 15 quilômetros. Então, o verbo ser aqui, né, entrou no plural, concordou no plural, porque está concordando com o numeral 15, que também está no plural, ok? Fácil, né? Agora eu quero falar da concordância, né, com expressões, né, quando dentro do meu sujeito aparecem expressões com fração ou porcentagem. Então, se no sujeito aparecer expressões com fração ou porcentagem, aí vocês vão perceber que a concordância também vai dar uma modificada. Vamos ver aqui? Primeiro caso agora com fração. Quando o sujeito, preste atenção, quando o sujeito, né, apresenta frações, o verbo vai concordar com o numerador. Quem é o numerador? É o que fica em cima, né? Por exemplo, 1/3. 1 fica em cima, então é numerador. Né? O 3 fica embaixo, então é denominador. Então, 1/3. Então, vamos lá, gente. Se dentro do seu sujeito apresentar uma fração, o verbo vai concordar com o numerador. Exemplo, 1/3 dos alunos saiu. O verbo sair está no singular porque está concordando diretamente com o numerador 1, que é singular também, ok? Agora, observem o segundo exemplo. 3/5 dos alunos saíram. Então, o verbo sair agora está no plural, que está concordando diretamente com o numerador 3, que é plural também, ok? Agora, quando a expressão numérica percentual aparecer dentro do seu sujeito, né, e vier seguida de um substantivo especificador, o verbo tanto pode ficar, né, no singular quanto no plural. Exatamente. Olha esse exemplo aqui. 1% dos entrevistados concordou. Ou 1% dos entrevistados concordaram. Então, quem é o sujeito da oração? 1% dos entrevistados. Esse é o sujeito. Tem porcentagem? Tem. Quem é a porcentagem aqui? 1%. Sendo assim, o meu verbo concordar pode concordar, né, direto com esse numeral 1% que está no singular, né, por isso que ficou 1% dos entrevistados concordou, ou pode concordar diretamente com o substantivo especificador, que no caso é o termo dos entrevistados, que está no plural. Então, 1% dos entrevistados concordaram. Então, está certíssimo também, tá? As duas formas estão corretas, tanto no singular quanto no plural, ok? Agora, quando o verbo vem acompanhado do vocábulo ser,
Vocês lembram aquele vocábulo ser que a gente chamava de índice de indeterminação do sujeito? A gente chamava esse vocábulo ser de índice de indeterminação do sujeito quando o meu sujeito era indeterminado. Olha aqui um exemplo. Necessitava-se de novas ideias. Mas quem é que necessitava? Eu não sei. Não vem definindo, não vem determinando, eu não sei quem é que necessitava. Então, o sujeito aqui é indeterminado. E essa partícula ser, né, esse vocábulo ser, ele passa a ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Né? E sem contar que o verbo necessitar aqui é o verbo transitivo indireto. Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, sendo assim, eu tenho aqui, né, uma frase, correto? Que apresenta, né, uma voz passiva sintética que não pode ser transpassada, não pode mudar para a voz passiva analítica. Por isso que não tem sujeito. Aqui não tem, ou seja, tem sujeito, mas a gente não sabe quem é. O sujeito é indeterminado. Então, não aparece sujeito para gente, ok? Sendo assim, o verbo necessitar, ele fica na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é indeterminado. Ok? Eu não sei quem é que necessita de novas ideias. Foi, pessoal? A mesma coisa no segundo caso. Morria-se de tédio durante o inverno. Quem é que morria de tédio? Eu não sei quem é que morria. Alguém morria. Alguém, mas eu não sei quem é. Então, o sujeito também é indeterminado. E essa partícula C, ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito também. Tá? Porque aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Então, o verbo morrer aqui, por ser um verbo intransitivo, né? Ele vai ter que ficar na terceira pessoa do singular, porque eu não sei quem é o sujeito está indeterminado, não consigo achar esse sujeito, né? Embora eu tenha aqui uma voz passiva sintética, mas eu não consigo passar para a voz passiva analítica. Então, tá? E o verbo fica na terceira pessoa do singular, ok? Agora, vamos lá? Se o verbo vier acompanhado do vocábulo ser, né? E esse vocábulo ser for chamado de pronome apassivador, o verbo vai concordar com o sujeito. Vamos ver aqui? Quando eu disse alugam-se casas aqui, né? Alugam-se casas aqui também está na voz passiva sintética, tá? Mas eu consigo transpassar para a voz passiva analítica. Quando eu digo assim, alugam-se casas aqui, é a mesma coisa que eu falar que casas são alugadas aqui. Então, quem é o sujeito da oração? Casas. Então, eu encontrei sujeito, beleza. A minha oração tem sujeito. Beleza? Se tem sujeito, casas, e o sujeito está no plural, o verbo alugar também tem que concordar com esse sujeito que está no plural. Por isso que o verbo alugar aqui está no plural. Alugam-se casas aqui. E além disso, o verbo alugar é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição. Porque quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casas. Então, aqui eu consigo passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. E aí eu encontro o sujeito. E o sujeito, aqui no caso, é casas. Porque casas são alugadas aqui. Então, sendo assim, o verbo alugar concorda no plural, tá? Porque casas é o sujeito, está no plural. Então, o verbo alugar também tem que ficar no plural. Alugam-se casas aqui. Já embaixo, aqui, ó, vende-se apartamento, né? Vende-se apartamento. Aqui eu tenho uma frase, né, na voz passiva sintética, e eu vou passar para a voz passiva analítica. Vai ficar como? Apartamento é vendido, né? Vende-se apartamento, ou seja, apartamento é vendido, certo? Então, eu descobri quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Apartamento. E o apartamento não está no singular? Sim, o sujeito está no singular. Por isso que o verbo vender aqui também vai ter que ficar no singular, concordando com o sujeito apartamento. Sabendo-se também que o verbo vender é um verbo transitivo direto, porque não exige preposição, né? Ok? Isso é concordância verbal, ok, pessoal? Agora, mais um caso, quando o sujeito composto, né, está antes do verbo. Vamos ver? Quando isso acontece, o verbo fica no plural. É o exemplo, né, de João e Manuel chegaram. Então, João e Manuel é um sujeito composto, certo? Está antes do verbo chegar. Sendo assim, o verbo chegar, ele tem que ficar no plural, concordando com os dois termos, ok? Agora tem um detalhe. Se o sujeito composto, que está antes do verbo, for formado por palavras sinônimas, hein? É o caso aqui de calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade são palavras sinônimas, ok? Sendo assim, aceitam-se dois tipos de concordância, tanto no singular quanto no plural. Então, calma e tranquilidade reina aqui.
calma e tranquilidade reinam aqui. Aceitam-se as duas formas, tá, pessoal? No singular e no plural. Por quê? Porque o meu sujeito composto, que está antes do verbo, é formado por duas palavras sinônimas, ok? Outro exemplo. Um sussurro, uma voz, um grito ecoou no ar, né? Ou ecoaram no ar. As duas formas verbais estão corretas. Por quê? Porque a regra diz que se o meu sujeito composto, eu tenho um sujeito composto aqui, concordam? Quem é o sujeito composto? Não, um sussurro, uma voz, um grito. Eu tenho um sujeito composto aqui. Então, se o meu sujeito composto for formado por gradação, o que é gradação? É uma sucessão de fatos que acontece, né, encadeadamente. Ou seja, ele vai permitir dois casos de concordância. Por isso, um sussurro, uma voz, um grito, ecoou no ar. Ou um sussurro, uma voz, um grito, ecoaram no ar. Ok? Eu tenho aqui um sujeito composto por gradação. Tá bom? A expressão cada um de mais, né, um nome no plural. Ou seja, se dentro do meu sujeito aparecer a expressão cada um de seguida de um nome no plural, o verbo vai ficar somente no singular. Olha o exemplo. Cada um de nós compõe a sua história. Então, o verbo compor aqui está no singular. Por quê? Porque dentro do meu sujeito, cada um de nós, né, esse verbo compor, ele vai fazer concordância somente com a palavra cada um, no caso, né? Cada um. Cada um nos dá a ideia de singular. Por isso que o verbo compor fica no singular, ok, pessoal? Bom, agora tem um outro caso de concordância aqui. Vamos ver? Quando os núcleos do sujeito estão ligados pela expressão não só, mas também, ou tanto quanto. O verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular. Olha o exemplo aqui. Tanto Alice quanto Giovanni tocam violino. Então, o verbo tocar está no plural, concordando com os termos tanto quanto, ou seja, Alice e Giovanni, duas pessoas, plural, ok? E depois, não só Alice, como também Giovanni, estão se aprimorando bastante. Então, o verbo aqui, estar, né, entrou no plural, concordando tanto com o termo, né, Alice e Giovanni, plural. Então, concorda no plural. Mas também pode concordar no singular. Não só Alice, como também Giovanni, né, está se aprimorando bastante. Então, também pode concordar com a expressão não só, como também, ok? Sem problema nenhum. A mesma coisa, tanto Alice quanto Giovanni toca violino. Então, pode também ficar no singular, concordando com o termo tanto quanto, ok? Sujeito composto posposto, ou seja, aquele sujeito composto que vem depois do verbo. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, admitem-se também duas formas de concordância. Aqui, ó, chegaram João e Manuel. Perceberam que o sujeito composto João e Manuel está depois do verbo? Então, pode usar o verbo no plural, que vai estar correto. Mas também pode usar o verbo no singular, concordando com o sujeito que estiver mais próximo. Chegou João e Manuel. Então, chegou aqui também pode ficar no singular, concordando com o sujeito que está mais próximo, que no caso é João. As duas formas estão certíssimas. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um exercício para cada um de vocês. Só para a gente analisar. Eu trouxe quatro cartazes. No primeiro diz assim, ó, palavras às vezes são desnecessárias. Resolve-se muitos problemas com um sorriso e evita-se muitos problemas com o silêncio. Bom, se vocês perceberem, aqui tem um erro de concordância verbal. Ou seja, quando eu falei resolve-se muitos problemas, o termo muitos problemas está no plural, correto? Então, o verbo resolver, né, deveria estar no plural também, concordando com o termo muitos problemas que está no plural. Então, está no singular aqui, então está errado. O certo seria como? Resolvem-se muitos problemas. Aí sim estaria correto. A mesma coisa embaixo, o verbo evitar. Evita-se muitos problemas. Né? Então, está errado por quê? Porque muitos problemas está no plural. Então, o verbo evitar deveria também estar no plural, concordando com o termo muitos problemas. Então, ficaria como? Evitam-se muitos problemas. Essa é a forma verbal correta, ok? O segundo cartaz, não existe sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Aonde que está o erro aqui?
justamente na primeira frase. Não existe sonhos impossíveis. Então, o verbo existir aqui, né, está errado por quê? Porque está no singular. Deveria estar no plural, concordando com o termo sonhos impossíveis, que está no plural. Então, o certo ficaria como? Não existem sonhos impossíveis, ok? O terceiro cartaz. Todos os anos, cerca de 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias causadas pela poluição do ar e pela fumaça de cigarros. Então, o verbo morrer aqui, gente, está errado. Por quê? Deveria estar no plural, concordando, né, com 570 mil crianças menores de 5 anos. Então, o verbo morrer deveria estar no plural, morrem, e não no singular, ok? E o último cartaz, aluga-se apartamentos. O verbo alugar está errado, está no singular, não deveria estar no singular, deveria estar no plural, concordando com o sujeito apartamentos, que está no plural. Então, o certo seria como? Alugam-se apartamentos, ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos, né, sobre concordância verbal. Não esqueça de colocar os nomes e a turma nos comentários para eu dar a presença para cada um de vocês, ok? Fiquem com Deus, bons estudos, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!